Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Uma recente pesquisa feita aponta um empate técnico entre Bolsonaro e Michele Bolsonaro juntos no primeiro turno ao lado de Lula. Depois de tudo isso que nós estamos acompanhando diariamente na política brasileira, nós ainda temos que acompanhar e ver que ainda muitas pessoas acreditam no larápio do Lula. Acreditam nessa esquerda podre, comprada e vendida, e isso para nós, gente, soa como um verdadeiro absurdo. Porque diante de tudo que está acontecendo no nosso país, nós ainda temos que ver as pessoas depositando a sua fé, a sua confiança de alguma forma nesse bandido do Lula, gente. Tem que aproveitar, porque daqui a pouco nós nem poderemos falar isso mais. Então, é desapontador ver uma pesquisa, e nós estamos falando aqui de uma pesquisa feita pela Globo, pelo jornal Folha de São Paulo, uma pesquisa do Paraná Pesquisas e outra que nós trouxemos outro dia, de pesquisas confiáveis, mostrando um empate entre eles. Não deveria. Deveríamos ter mudado o cenário na qual o nosso país está se encontrando. Mas a gente não vai ver isso nos próximos dias. Pessoal, a matéria que eu quero trazer para vocês hoje é sobre os argumentos de Martins para desmontar as acusações da PGR sobre a reunião do golpe. Tudo isso que estamos trazendo nessas reuniões, nesse julgamento dessa semana, tudo envolto da reunião do golpe. A defesa de Felipe Martins, assessor da presidência para assuntos internacionais, apresentou argumentos para desmontar a acusação da Procuradoria-Geral da República sobre a reunião da suposta tentativa de golpe de Estado. Lembrando que Felipe Martins, dias atrás, para poder ir ao Supremo Tribunal Federal para participar do julgamento, ele não poderia tirar fotos, não poderia ser visto na rua, não poderia alguém tirar foto dele, ou seja, ele tinha que passar despercebido e anonimamente até chegar ao Supremo, onde o ministro disse que se alguém fotografasse ele, se ele parasse para conversar com alguém, ele seria preso. Conforme a PGR, o ato ocorreu em 18 de novembro de 2022, lá no Alvorada. Os registros fornecidos pelo GSI indicaram a existência de reunião cuja pauta era precisamente os termos do decreto. Para a defesa, contudo, a acusação não comprova nada. Como o Ministério Público consegue afirmar isso com base em um registro de entrada de alguém que era assessor, portanto trabalhava ali. Ele interpelou a defesa e disse: pior, o trecho afirma que uma suposta reunião teria ocorrido em 18 de 11 de 2022 para comprovar o ato do golpe. De acordo com os advogados de Martins, estar em um lugar ainda mais onde se trabalhava normalmente não é prova absolutamente nada. Não prova nada. Então eles estão usando aqui a premissa de que um assessor que tinha que estar no Palácio da Alvorada, que tinha que ter encontros com Bolsonaro, justamente naquela seara, naquele período em que foi discutido a tal minuta do golpe, ele também estaria participando porque esteve no Palácio da Alvorada. Estão entendendo como não há provas? É tudo uma argumentação, é tudo jogado para o vento? De acordo com os advogados de Martins, nunca se comprovou nada. Segundo a defesa do ex-assessor, os registros de entrada do Alvorada são repletos de erros e contradições. No suposto registro do dia 19 do 11, por exemplo, o nome do réu sequer consta corretamente, aparecendo como Felipe Martins. Sua identificação figura como a de um visitante, quando é público e notório que o acusado integrava formalmente a equipe da Presidência da República na condição de assessor, constataram os advogados. Mais grave ainda é que o referido registro não aponta qualquer saída de Felipe Martins, tampouco de outras pessoas que teriam ingressado no palácio naquele dia, ao mesmo tempo em que há registros e saídas de indivíduos cuja entrada sequer foi registrada. Trata-se
de evidente demonstração da falta de critério, seriedade e controle dos supostos registros de entrada, que além de falhos, não existiam e não exigiam qualquer sistema confiável de identificação, muito menos afetivo, controle sobre quem ingressava na saída do local. Durante a audiência no STF, o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, não confirmou a presença de Martins em um encontro, também no Alvorada, para apresentar o decreto golpista. A reunião teria ocorrido em 7 de dezembro, portanto, quase um mês após o encontro apontado pela PGR. Então, mais uma retórica, mais um blá 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 jogado no ar para ver se alguém cai. E é isso que o Moraes tem feito. Ele está atirando para todos os lados. Quem cair, caiu. Quem ser pego, vai ser pego. E ele não consegue comprovar e apontar nada. O Moraes disse que a defesa de Bolsonaro poderá acompanhar a acariação de Mauro Cid, outro envolvido também no caso do golpe do dia 8 de janeiro, né? Essa suposta minuta do golpe. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, disse que a defesa do ex-presidente Bolsonaro poderá acompanhar a audiência presencial de acariação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e o general Braga Neto, que será realizada hoje no Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, o advogado Celso Vilardi, representante do ex-presidente, pediu autorização para participar da audiência, que será fechada à imprensa e não será transmitida. Segundo o ministro, todas as defesas dos réus do núcleo 1 da trama golpista podem participar e não é necessariamente autorização prévia. A acariação entre Cid e Braga Neto foi solicitada pela defesa do general. Os advogados sustentam que são necessários esclarecimentos sobre as acusações de que Braga Neto discutiu o plano Punhal Verde e Amarelo, planejando um planejamento golpista para tirar a vida de autoridades como Lula e também o ministro Alexandre de Moraes. Ambos os réus na ação penal da trama golpista. Cid também assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e também está na condição de delator. No início do mês, Braga Neto foi interrogado por Alexandre de Moraes e negou ter conhecimento do punhal verde e amarelo e de ter repassado a Mauro Cid dinheiro dentro de uma sacola de vinho para que fosse entregue a militares que faziam parte do esquadrão de elite do Exército, os chamados de Kids Pretos. Então, gente, como eu disse, a defesa de Bolsonaro também já fez um pedido, já esclareceu que pretende participar dessa acariação junto a Braga Neto e Cid, mas nesse momento, todas as pessoas que tiveram envolvimento com Bolsonaro estão, de alguma forma, pagando e respondendo por crimes que eles nem sabem que aconteceram, crimes que nem aconteceram e que de forma alguma chegou a existir ou a ser cogitado de fato num papel ou qualquer coisa que seja. Tudo coisa da cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.